Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu convido você, por gentileza, nessa noite, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 11, a partir do verso de número 21. Lucas, capítulo 11, a partir do verso de número 21. Nós vamos meditar do verso 21 até o verso de número 26. Amém? Os irmãos encontraram? Podemos ler? Então vamos fazer a leitura desse texto. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Versículo 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amém? Que Deus possa nessa noite falar pela sua infinita graça e misericórdia ao nosso coração. Eu gostaria de orar pela palavra nessa noite. Senhor, nós louvamos teu nome, nós te bendizemos por mais uma oportunidade de estar aqui de forma presencial, junto com a tua igreja, podendo compartilhar da tua palavra. A nossa oração nessa noite, Pai, é que tu, pela tua infinita graça e misericórdia, tu possa falar ao nosso coração, tanto aos irmãos que estão aqui de forma presencial, quanto às pessoas que de forma remota têm nos acompanhado nessa noite. Faz isso e que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Jesus acabara de expulsar um espírito de um homem mudo. E esse homem, ele volta a falar. Lucas não nos dá essa informação que eu vou dizer agora, de que esse grupo era constituído também de fariseus e escribas. Mas Mateus e Marcos, nos seus evangelhos, na mesma narrativa que nós acabamos de ler aqui nessa noite, ele faz esse registro. Ou seja, eles começam a atacar Jesus, eles começam a acusar Jesus de expulsar o demônio daquele homem mudo pelo poder de Satanás. E Jesus diz o seguinte, que era o dedo de Deus que estava com ele. Em outras palavras, ele fez aquela obra pela ação do Espírito Santo. E ele diz que um reino dividido não subsistiria, Jesus diz. Ele estava dizendo que ele fez aquela obra na vida daquele mudo, pela ação do Espírito Santo, e provando que o reino de Deus era chegado entre os homens. A partir daí, ele começa a falar sobre um tema que muito se fala hoje em dia, a batalha espiritual. Jesus, ele nos apresenta quem é o nosso adversário. Ele apresenta que espécie de ser tinha tomado conta daquele homem que era mudo. E a partir do verso 21, que nós lemos, Jesus faz isso. Mas antes de nós irmos para o texto, eu gostaria de pensar com você sobre algumas coisas. Primeiro, a Bíblia muitas vezes, de forma figurada, compara a igreja a um rebanho. O Salmo 23 é muito claro sobre isso. Às vezes a Bíblia nos compara a um edifício, onde nós somos pequenas pedras desse edifício que é a igreja. 1 Pedro trata sobre isso. Também a Bíblia nos compara às vezes a um exército, onde o general é Cristo, né? E nós somos o seu exército. Mas também a Bíblia nos compara algumas vezes a um corpo, cuja cabeça é Cristo. Eu entendo o seguinte, quando a Bíblia nos compara com um exército, eu creio que dificilmente um exército ele vai para uma batalha
sem antes conhecer quem são seus aliados e quem são seus opositores. Nenhum exército sai para qualquer batalha sem antes conhecer com quem ele vai lutar e com quem ele pode contar. Interessante aqui no verso 21, Jesus diz o seguinte: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Jesus usa um termo para o diabo aqui e o chama de o valente. Por que será? Você já se perguntou? Por que Jesus faz esse registro? Quando o valente, bem armado, você já se perguntou por que Jesus chama o diabo de o valente? Porque ele é um ser que tem poder. Essa criatura tem sido comprovado pela história, as suas vitórias contra as almas dos homens. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que foi esse ser que levou nossos pais a pecarem. E como consequência disso, ele trouxe pecado ao mundo. Eu gostaria de lhe lembrar também que é esse ser que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 2, Paulo diz o seguinte: que ele é o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja bem, ele é o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que significa isso? Quanta verdade tem aqui nesse texto para nós? Significa dizer o seguinte, que nesse momento, que agora, e durante toda a trajetória da humanidade, esse ser tem conseguido roubar o céu de muitos. Roubar o céu de muitos. Muitos nesse exato momento, até parentes nossos, estão envolvidos em prostituição, estão envolvidos em adultério, estão envolvidos em mentira, estão envolvidos em lascívia, estão envolvidos com o mundanismo. E você perguntaria, por quê? Porque esse ser mantém a maioria dos homens na escravidão. Por isso Jesus o chama de o valente bem armado, que significa bem armado, que esse ser possui armadilhas, possui artifícios, ele se infiltra. Nós vimos isso aqui domingo passado. Ele pode se infiltrar em um ambiente como esse. Ele pode ocupar um lugar onde eu estou aqui. E ele tem feito isso, usando seus falsos mestres. Ele pode introduzir-se na igreja, produzindo falsas conversões. Há um autor, eu não lembro o nome dele, que ele diz o seguinte: a pessoa mais difícil de se converter no mundo é uma pessoa que está na igreja, jura que é salvo e não é. Ele nunca nasceu de novo, mas ele está no meio da igreja, ele pensa que é salvo, mas não é. Essa pessoa foi produzida por quem? Por esse valente, por esse bem armado. Ele falsifica, e a coisa que eu acho pior de tudo, ele está falsificando um falso Cristo. O anticristo está para se manifestar, o seu espírito já se manifesta entre nós, mas o falso Cristo há de se manifestar, e muitos o adorarão. Nós não sabemos quem é, mas está próximo, creio eu. Por isso que ele é o valente, e ao mesmo tempo ele está bem armado. E o texto continua, o verso 21 continua dizendo: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Veja bem esse termo, guarda a sua casa, a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Ô irmãos, se você já estudou a carta aos Efésios, aqui na igreja nós já tivemos a oportunidade de termos pregações em toda a carta dos Efésios. Eu, por exemplo, preguei, eu creio que o pastor Jamison pregou, o presbítero Fabrício vinha pregando, e em outras oportunidades nós demos essa carta na própria escola bíblica aqui, toda a carta de Efésios. Se nós estudamos aqui, se você estudou de forma particular, você aprendeu o seguinte, que Satanás ele tem um reino, que é constituído de principados e potestades. Mas não só isso,
possui também uma classe de demônios chamado os dominadores desse século, que são cabeças pensantes no reino das trevas, que levam a sua vida inteira traçando artimanhas, armadilhas para nos derrubar. Nós vimos isso aqui durante as exposições dessas cartas. Contudo, Jesus diz o seguinte, que ele tem uma habitação predileta. Veja bem, ele diz o seguinte, que ele guarda, versículo 21, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. O que Jesus está nos dizendo aqui é que esse ser valente e bem armado, ele tem uma habitação predileta. Existe um lugar, que é o lugar que ele gosta de habitar, é o lugar produtivo para ele, e ele chama ela de a própria casa dele. E eu lhe perguntaria, que lugar é esse? O coração do homem, o coração não regenerado, o coração não transformado. E a Bíblia diz, porque todos os seus bens ficam em segurança. Por quê? Um coração não regenerado é a casa de Satanás e dá a ele segurança. Por quê? Porque o homem natural está morto, irmão. Nós estamos mortos, nós que eu digo é o homem não regenerado. Ele está morto em seus delitos e pecados. Logo, o coração não regenerado está sossegado com relação às coisas espirituais. Isso é uma grande verdade. Em outras palavras, o homem não regenerado, ele não teme o futuro. O homem não regenerado, irmãos, ele não teme ser lançado ao inferno. Ô, irmãos, como eu vi isso na minha casa? Eu via isso na minha casa todos os dias, pela boca de meu pai. O inferno não existe, meu filho, o inferno é aqui mesmo. Essa história de céu e de inferno, isso é conversa. Em outras palavras, meu pai estava dizendo o seguinte, não se preocupe com isso. Eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque o coração dele não era regenerado. É duro dizer isso, mas o coração dele era a casa do próprio valente. E como eu aceitava isso naturalmente, e como eu não pensava sobre as coisas do porvir, jamais. Por quê? Porque um coração não regenerado, ele não pensa sobre essas coisas. Por essa razão Jesus diz, né, que essa é a habitação principal ou predileta do valente bem armado. Mas uma pergunta nos vem à mente. Quais os sintomas ou sinais que Satanás está reinando em um coração? Como identificar, irmãos? Eu sei que você de cara você vai dizer, pastor, é uma pessoa que vive em pecado. É verdade, mas não só isso. São as pessoas que se agarram às falsas religiões. E falsas religiões produzem falsas conversões. Outro, são as pessoas que procuram uma falsa paz. E até as têm. Quantas pessoas procuram paz em outro lugar ou em outra pessoa, melhor dizendo? Qual será o outro sinal? A insensibilidade. Ou seja, são pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus. Não dão a mínima, não se importa com o que é pregado, não se importa com o que é dito. Então, isso são sintomas ou sinais que essas pessoas têm o valente em seu coração, que são a habitação dele. É duro dizer isso, mas é real. Outro sinal, a indiferença com as coisas espirituais. Meus amados irmãos, só alguém que zomba do carrasco e da sentença da morte tem que ser alguém com o coração bastante endurecido. Interessante que Jesus diz que quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. O que é que Jesus está dizendo? Como Satanás tem reinado na vida de muitos. De muitos. Ele tem prendido. São pessoas até que escutam, são pessoas até que têm familiares na igreja evangélica, são pessoas até, irmãos, que de vez em quando vêm a um culto, são pessoas que até têm a vontade de ser batizado, mas infelizmente você não vê transformação nessa pessoa. Ela não pensa nas coisas do alto. Elas não dão a mínima, irmãos, para as coisas espirituais. Versículo de número 22.
Jesus disse: sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Satanás existe, Satanás tem poder, né? Satanás está ativo ainda no mundo, porém existe alguém muito maior do que ele. Porém existe, irmãos, existe alguém que o venceu na cruz do Calvário. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus se apresenta como alguém muito maior do que o diabo. Ele diz que é mais valente do que ele. Quem é muito maior do que o diabo, quem é? É o nosso Senhor, é o nosso Cristo. Ele o venceu, ele o derrotou. É tanto que Colossenses 2,15 diz o seguinte: que ele, despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Mas eu gostaria de dizer uma verdade aqui nessa noite. É impossível ser liberto desse ser, desse valente, enquanto se for amigo dele. É impossível ser liberto desse ser, se ele não for derrotado na sua vida. Veja que coisa fantástica. Não há libertação para ninguém, a não ser pela vitória de Cristo sobre esse tirano. Ou nós acreditamos fielmente na obra da cruz ao nosso favor, ou nós acreditamos piamente naquele carpinteiro, naquele filho de Maria, que começou seu ministério aos 30 anos, teve 3 anos de ministério, curou, pregou, libertou, morreu, ressuscitou e disse que todos aqueles que nele crê têm a vida eterna. Ou nós acreditamos nisso, irmãos, ou nós estamos perdidos, ou nós estaremos sempre dominados por esse ser. Existe um muito maior do que o valente, existe alguém mais valente do que ele, e ele é quem? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus lhe retira as armadilhas. É isso que o texto está nos dizendo. Que armadilhas são essas? O engano religioso, o misticismo, o paganismo, a sedução. Enfim, meus irmãos, o evangelho é apresentado para alguém. Que coisa maravilhosa. A maior dificuldade que nós temos, pelo menos a minha, era reconhecer que eu era pecador e que merecia o inferno, porque eu achava que eu nada tinha feito. De reconhecer que eu era um ser caído e de que eu precisava de um Salvador. Mas o Evangelho mostrou isso para mim. Eu creio que o Evangelho mostrou isso para você aqui também. E talvez alguém esteja me escutando nessa noite, me vendo de forma remota aqui. Eu gostaria de dizer a você também: você precisa de alguém mais valente do que esse que está lhe dominando. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Interessante que a Bíblia diz o seguinte, que ele, no verso de número 22, sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, Jesus, vence-o, aonde? Na cruz, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Ou seja, Jesus pega as almas perdidas. Isso é maravilhoso demais. Retira do domínio desse ser valente, traz para o reino dele e entrega esse povo à sociedade. Eu fiquei pensando, irmãos, se me permite um parênteses aqui, a alegria que deve ter tido a família do Gadareno. Imagina o que é você conviver o tempo todinho. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver na sua casa com um alcoólatra. É ruim para ele e é péssimo para a família. Agora você imagine você conviver com alguém totalmente antissocial, que vivia se cortando, vivia nu, não tinha lugar para dormir, vivia pelos eirados, batendo as 4 partes do mundo, as 4 partes da cidade, atormentando tudo e todos. E Jesus se encontrar com aquele homem, transformá-lo, deixá-lo em pleno estado, aciado, com a mente funcionando. Você imagine a maravilha daquele homem voltar, retornar para a sua casa. Imagine bem. Você imagine a alegria que deve ter tido, não sei se ele tinha, a mulher e os filhos de Zaqueu, de conviver o tempo todo com alguém extremamente avarento, um homem roubador, que se encontrou com o Salvador e teve a sua vida transformada. Eu gostaria de falar sobre você. Imagina a alegria que a sua família
que seu cônjuge, que seu pai, que sua mãe, que seus filhos deve ter tido, por Jesus ter lhe retirado daquele mundo das trevas, trazido para a sua maravilhosa luz e lhe entregue a eles de volta. Não tem, irmãos, algo mais maravilhoso no mundo do que uma vida transformada pelo poder desse que é mais valente. Martin Luther King, ele tem uma frase fantástica. Ele diz o seguinte, eu já citei ela aqui, eu creio: eu não sou quem eu gostava de ser, eu não sou quem eu poderia ser ainda, eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus, eu não sou mais o que eu era. Eu acho que todos nós que estamos aqui, nós podemos dizer isso. Eu não sou mais o que eu era. Por quê? Porque alguém me libertou, alguém me tirou do império das trevas e me transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E esse alguém é mais poderoso do que aquele que eu servia. Certa feita, eu estava ouvindo um testemunho de uma pequena criança. Essa criança era muito pobre, ela estudava em escola pública e ela tinha apenas 9 anos. E a mãe dela se converteu, e ela ia para a escola. Todo dia que ela chegava para a escola, ela dizia à professora: Jesus é muito bom. E dizia às coleguinhas de classe: Jesus é muito bom, Jesus é muito bom. E interessante que a professora dela era incrédula. E um dia ela chamou a criança e disse o seguinte: fulana, jamais diga que Jesus é bom. Você já ouviu? A menina disse: não. Você já tocou nele? Ela disse: também não. Ele já apareceu na sua casa? A criança disse: já. E a professora se assustou e disse: como? Ela disse: professora, na minha casa, Jesus transformou cachaça em comida na mesa. Na minha casa, Jesus transformou pedra de crack em roupa para mim e para minha mãe. Meu pai se converteu. Esse Deus é vivo. O que era que aquela criança estava dizendo? Ela não tinha esse conhecimento que talvez nós estejamos tendo hoje à noite, mas ela estava dizendo que Jesus foi lá na casa do valente, retirou, lá no reino do valente, retirou o pai dela de lá e trouxe para a sua maravilhosa luz. Foi isso que aconteceu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E você poderia: pastor, como isso ocorre, pastor? Por quê? Porque o Evangelho nos dá novos olhos. Eu gostaria de lhe lembrar uma coisa: nós éramos cegos. Você tem que estar atento para isso. E as escamas caíram. Nós enxergamos hoje o mundo de outra forma. Esse Deus maravilhoso, Ele nos deu um novo coração. Nós tínhamos um coração de pedra, Ele transformou e colocou um coração de carne. Que coisa maravilhosa! E mais, hoje nós temos uma outra mente. Nós temos a mente de Cristo. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com você, eu creio. Você começa a olhar as coisas com outros olhos. A partir do momento que você tem um encontro com esse ser, Jesus Cristo, você começa a olhar para a sua família de outra maneira. Você começa a olhar para seu cônjuge com os olhos do Senhor Jesus. Com certeza, você olha para seu casamento, você olha para sua amizade, você olha para o pecado de outra maneira, você tem uma nova visão. Você não vê como você via antigamente, você vê de outra maneira, porque as coisas foram clareadas na sua vida. Outra coisa interessante: se isso aconteceu na sua vida, se você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, com certeza você tem outros sonhos, você tem outros anseios. Com certeza, irmãos, você valoriza coisas que você não valorizava quando você estava no reino das trevas. Olha para a tua família, olha para você. São esses olhos que Deus te deu, esse coração que Deus te deu, essa mente que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Sua mente começa a se preocupar com a eternidade, porque você foi transportado, porque o valente não habita mais aqui.
Quem habita aqui agora é o Espírito Santo de Deus. Irmão, é vida transformada, é vida mudada, é novo sonho, é nova visão, são novas emoções, são novos sonhos, com certeza. Aí Jesus continua, verso 23. Quando o espírito imundo sai do mundo, aliás, sai do homem, perdão, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando diz, voltarei para minha casa, de onde saí. Vamos parar um pouquinho aqui. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando aqui, perdão, eu pulei, né? Verso 23, perdão, versículo 23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Perdão, irmãos. O que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus está me ensinando a mim e a você que nós estamos numa guerra. Eu li, eu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, quando eu estava pregando Efésios aqui na nossa igreja. Eu li um comentário de William Hendricks, e ele diz o seguinte sobre a armadura de Deus. Presta atenção. Ele diz que a armadura é de Deus. Tudo aquilo, o capacete da salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, tudo é de Deus. Está lá, a armadura é de Deus. Deus não vai vestir por você. Você tem que pegá-la e revestir-se dela. É de Deus, está à nossa disposição. Agora ele diz uma coisa interessante. Você não chegará ao céu se você não se revestir dela. É interessante isso demais. E parece que Jesus aqui, no verso 23, faz um alerta para nós. Nós estamos em guerra. E nessa guerra que nós estamos vivendo, entre o reino das trevas e o reino da luz, não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Não existe campo neutro. Um comentarista chamado Rinnick, ele diz o seguinte, olha. Não há um reino intermediário entre o reino de Satanás e o reino de Deus. Ninguém pode ficar em cima do muro. Sabe o que Deus está dizendo à igreja do Médici aqui nessa noite? Ou o homem está na luz, ou o homem está no império das trevas. Não existe neutralidade. Isso é uma verdade muito clara. Ou o homem é liberto por Cristo, ou ele pertence à casa do valente. Não há neutralidade nessa guerra. Com respeito às coisas espirituais, não pode haver neutralidade, nem indecisão. Irmãos, eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui. Deus está chamando hoje à noite pessoas para se decidirem. Você tem que se decidir. É necessário que a gente se decida. Existem muitas coisas na vida, irmãos. Eu diria que todas as decisões da vida nossa precisa de caridade. Há decisões na nossa vida que são duvidosas. Vou lhe dar um exemplo. Há pessoas que têm dúvida se deve casar ou não. São coisas duvidosas. Quando essas dúvidas vier, elas não são essenciais. Mas há coisas na nossa vida que você não pode deixar para depois. E uma dessas coisas é essa, uma coisa essencial. A que Deus você quer servir? A quem você quer servir? Você quer ser testemunha de quem? Isso é a coisa mais essencial da sua vida. E nessa decisão você precisa ser firme. Jesus diz aqui, olha, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está dizendo o seguinte, irmãos, nós não podemos viver um cristianismo fácil. Nós não podemos ter um cristianismo em harmonia com todas as partes. De maneira alguma. Haverá momentos na sua vida que você terá que se posicionar. Haverá momentos na sua vida que você tem que se decidir. Há momentos na vida, irmãos, que você tem que ser radical. Quem não é por mim é contra mim. Jesus está dizendo aí, se decidam. Haverá momentos na sua vida que você terá que tomar decisões. E a qual reino você vai servir nesse momento? J.C. Ryle, ele diz uma coisa interessante, analisando esse verso 23. Ele diz o seguinte, olha. Nada
é tão ofensivo a Cristo quanto a indiferença nos assuntos espirituais. Sabe o que Jesus quer nos dizer aqui nesse verso 23 também? Preste atenção. Não existe cristianismo com comprometimento com o mundo. Não existe cristianismo com coração dúbio. Não existe cristianismo com duplo pensamento. Eu vou adiante, com base nesse verso de número 23. Nenhum crente atrairá pessoas a Cristo se o mundo não vê diferença nele. Você me permite 2 parênteses aqui nessa noite? Aliás, eu vou só um. O outro eu nem vou falar. Nós estamos no momento de festas juninas, né? Se bem que nós não vamos ter. Isso tem sido um grande dilema entre cristãos. Você matricula seu filho na escola, e a escola patrocina esse tipo de festa, e você fica em casa. Meu filho participa ou não participa? Algumas igrejas dizem, isso é cultura. A Bíblia diz, isso é paganismo. E você como pai, como mãe, você decide como. Você vai lá na diretoria da escola, e em amor chega para o diretor da escola, em amor, mas com firmeza, e com o evangelho na mente, e diz, meus filhos não vão participar. E dá a razão pela qual seus filhos não irão participar? Ou você prefere ficar omisso? Ou prefere ensinar a seus filhos que é folclore ou que é cultura? Haverá momentos, isso é uma besteira, né? Entre aspas, que você terá que se posicionar. Sabe por que eu digo isso, irmãos? A minha pergunta nessas festas juninas é a seguinte: quem está recebendo essa adoração? Se nós não tivéssemos em pandemia, certamente amanhã nós teríamos fogueira, teríamos fogos, teríamos quadrilhas, teríamos forró, teríamos arrastapé, entre outras coisas. A minha pergunta é, quem está recebendo essa adoração? É João Batista? Não. Porque ele disse que não era nem digno de desatar os sandálias de Jesus Cristo. Ele disse que era preciso que ele crescesse, Jesus Cristo, e que ele diminuísse. Eu lhe pergunto, será que Pedro receberia? Se o próprio Pedro, quando chega na casa de Cornélio, que Cornélio se prostra diante dele, Pedro diz o seguinte, erga-te, porque eu sou homem igual a você. E a história da igreja diz que Pedro morreu crucificado, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele se sentia indigno de morrer como Jesus morreu. Pedro recebe essa adoração? Com certeza também não, porque ele não queria. Deus recebe? Não. Mas há alguém por trás disso tudo recebendo, não é? Existe sim. Há momentos na vida que você terá que se decidir. No mês passado eu recebi algumas mensagens de pessoas, nem daqui da igreja. Apenas uma pessoa da igreja me mandou essa pergunta, mas eu recebi de outras igrejas. E o questionamento era o seguinte, eu vou falar sobre isso. Pastor, crente pode fazer tatuagem? O que é que você acha? A minha resposta é simples. Não tem na Bíblia, de uma forma aberta, se você pode ou não fazer tatuagem. Mas eu pergunto a essa pessoa, fazer tatuagem faz parte da nossa cultura cristã? Quem são os ícones que os crentes se baseiam para fazer tatuagem? São incrédulos, na sua grande maioria. E como você irá explicar a um crente novo na fé uma tatuagem? Em resumo, se a tatuagem glorifica a Deus, faça. Se não, não faça. Há momentos que você vai ter que se posicionar. Há momentos que você vai ter que ser radical. Quadrado, retrógrado, ultrapassado. Há momentos assim. Mas Deus lhe chamou para isso, lembre-se. Quem não é por Ele, é contra Ele. Quem não ajunta com Ele, espalha. Eu vejo isso em vários textos
inclusive do Antigo Testamento. Ou seja, esse posicionamento, por exemplo, não precisa abrir. Olha o posicionamento de Josué, capítulo 24, verso 15. Diz o seguinte: olha, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem servem, aliás, a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué se posiciona, Josué toma a decisão dele, Josué diz com quem ele está. Se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, problema de vocês. Mas ele diz o seguinte, muito conhecido, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer outro exemplo bíblico? Elias, 1 Reis 18, 21. Elias diz o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo de Israel: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, segue-o, perdão. Porém o povo nada lhe respondeu. Elias estava se posicionando e pedindo que o povo se posicionasse. Baal é Deus? Segue-o. Mas se Deus é o seu Deus, segue-o. Em outras palavras, se posicione. Era isso que Elias estava pedindo ao povo. Versículo 24. Vamos para ele agora. Quando o espírito imundo, ele sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Jesus chama o diabo aqui de espírito imundo, porque ele gosta do que é sujo. E o que é mais terrível, ele leva as pessoas que ele domina a praticar a sujeira. O versículo 24 é muito claro, né? Quando o espírito imundo sai do homem. Outra coisa importante, eu acho isso importante: ninguém vive endemoniado o tempo todo. Ninguém. Há momentos na vida de uma pessoa que o diabo domina, que o diabo sai dela. Por livre e espontânea vontade, é o que o texto está dizendo aqui. Mas interessante, ele sai, né? E vai andar por lugares áridos. Aí você, às vezes a gente pensa assim, né? Quando o diabo sai de alguém, para onde ele vai? A gente fica conjecturando. Deve ir para algum terreiro, deve ir para alguma encruzilhada. Não. A Bíblia diz que ele vai, olha, versículo de número 24, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. Eu lhe pergunto, que lugares áridos são esses? Toda a terra. Para Satanás, toda a terra, o inferno e até o céu, se ele pudesse entrar lá, era lugar árido, porque para ele é um lugar improdutivo. Para ele não serve de nada esses lugares. Nenhum desses lugares anima o diabo. Nada na terra, nada no céu, se fosse possível ele ir lá, nada no inferno, não tem nada que o atraia. Por isso a Bíblia chama os outros lugares de lugares áridos. Ele sai para vagar. Mas interessante, entre aspas, ele não tem conforto, ele não tem prazer nesses lugares. E ele volta. Veja como ele é astuto. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E o quê? Não o achando. Ele diz o seguinte, olha: voltarei para minha casa, de onde saí. Será que ele é astuto? Eu diria melhor, a palavra aqui é audacioso. Ele sai e é como se ele levasse a chave, na certeza de que ele pode voltar a hora que ele quiser. E ele volta. A hora que ele bem entende, ele volta. Por quê? Porque o lugar que ele gosta, o lugar prazeroso para ele, é o coração do homem. É dominar o coração do homem. E ele volta a hora que ele quer. Para aquele que não tem o coração regenerado. Interessante, irmãos. Ele chama o homem, né, de minha casa. Por quê? Ele não comprou o homem, ele não fez o homem, ele não formou o homem, mas ele se acha dono. Para ele o homem é propriedade dele. Ele diz: eu saio e entro a hora que eu quero. Veja bem, eu lhe pergunto uma coisa nessa noite a você.
Olhe para a nossa sociedade. O homem caiu desde o jardim do Éden. Mas eu lhe pergunto, irmãos, nós temos tudo hoje. Tudo. Nossos filhos hoje têm coisas que nós não temos, ou não tivemos, melhor dizendo. Socialmente a gente evoluiu demais. Demais, irmãos. Você jamais imaginou um tablet, um smartphone no seu bolso? Como as coisas hoje estão facilitadas. Você tem uma dúvida de alguma coisa, você vai no Google, aquilo é explicado instantaneamente. Você quer fazer uma transferência bancária, você não precisa mais ir ao banco. Você faz do seu smartphone. Você quer comida, você não precisa ir a um restaurante. O restaurante vem entregar para você. Você pode comprar tudo em sua casa. Veja a facilidade. Um curso, você pode fazer curso superior à distância. Veja como nós evoluímos socialmente. Mas eu lhe pergunto, e moralmente? Pense sobre isso. Verso 25, a Bíblia diz que, e tendo voltado, ele vai pelos lugares áridos, procura repouso e não acha, e tendo voltado encontra varrida e ornamentada. Interessante, né? O verso 25 diz que ele volta, e ele encontra a casa reformada. Você já viu aquelas pessoas que dizem o seguinte, olha, eu fiz isso errado até hoje, mas eu garanto que eu vou melhorar. Já viu? Interessante que 6, 7 meses depois, o camarada está fazendo as mesmas coisas ou pior. Por quê? Porque o homem natural, ele não precisa de uma reforma. O homem natural, ele precisa de um novo nascimento. Esse aqui é o ponto. Interessante que o espírito imundo tomou posse novamente desse homem. Por quê? Porque esse homem fez o que muita gente não faz. Não se decidiu. Então ele retornou. Por quê? Porque às vezes a gente toma apenas um banho de moralidade. Lembre-se que quem estava acusando Jesus de expulsar aquele demônio do mudo eram religiosos, eram escribas e eram fariseus. Eles tinham tomado um banho de moralidade. Existia muita moralidade na vida dele, mas não existia novo nascimento. Como isso, irmãos, é sério. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Parece loucura que eu vou lhe perguntar. Você tem o Espírito Santo? Já perguntou a você mesmo? Eu tenho o Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, já é muita coisa, como residente na sua vida. Outra coisa é você ter o Espírito Santo como presidente, governando a sua vida. Efésios 5:28, a Bíblia nos dá uma ordem, aliás, na realidade duas. Não vos embriagueis com vinho, é a parte negativa, mas enchei-vos do Espírito Santo. Certa feita, um diácono da igreja de Billy Graham chegou para ele e disse: pastor, nós temos que disciplinar o diácono fulano de tal. E Billy Graham perguntou: por quê? Ele disse: porque o diácono fulano de tal só chega aqui nos cultos bêbado. Ele está cheio de vinho, pastor. E a Bíblia diz que a gente não deve se embriagar com vinho. E Billy Graham disse: é verdade, meu irmão. Nós temos que disciplinar esse diácono porque ele está se embriagando com vinho. Mas eu pergunto à igreja aqui nesta noite: quantos de vocês são cheios do Espírito Santo? Sabe o que Billy Graham estava dizendo? Que tanto é pecado você se embriagar com vinho, a parte negativa, quanto é pecado você não ser cheio do Espírito Santo. Eu lhe pergunto mais uma vez: será que essa pandemia vai nos parar? Será que essa pandemia vai fazer com que a gente, irmãos, fique na inércia?
Quem vai determinar é a vacina, quem vai determinar são os números. Será que isso vai acontecer ou está acontecendo na nossa vida? Será que nós estamos parando? Irmãos, a vida cristã é uma vida, irmãos, que o reino de Deus é tomado por esforço. Tem que haver perseverança em nós. Eu não posso, irmãos, as vitórias do passado não são garantias da vitória do presente. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu lhe pergunto mais uma vez, você é cheio dele? Eu vou rapidamente aqui nessa noite. Hoje eu fiz minha devocional na vida do profeta Eliseu. E rapidamente eu gostaria de dizer a você que Eliseu, para mim, foi um dos homens do Antigo Testamento mais cheio do Espírito Santo. E vou lhe dar algumas marcas e eu gostaria que você se identificasse com isso. Primeiro lugar, se você é cheio do Espírito Santo, na sua vida há santidade. Veja bem que quando Eliseu passava sempre na casa da sunamita, a sunamita dizia: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Ele era alguém que testemunhava. Segundo lugar, Eliseu não voltou atrás. Quando Elias chama Eliseu, ele mata os bois, faz um churrasco do boi, e a lenha que ele faz é a lenha dos cultivadores, dizendo o seguinte: olha, eu estou rompendo com o meu passado, eu não volto atrás. Você é assim? A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Segunda marca de alguém cheio do Espírito Santo. Terceiro, 1 Reis capítulo 19, verso 21. A Bíblia diz que Eliseu servia a Elias. Eu lhe pergunto uma coisa: você é servo? Quem é cheio do Espírito Santo não tem nariz empinado. Não existe lugar para uma pessoa cheia do Espírito Santo que é soberbo. Outra marca, tomando a vida dele. 2 Reis capítulo 2, verso 1 ao 9. Eliseu sempre seguia Elias. Posso lhe fazer uma pergunta? Quem são seu mentor? Quem são seus mentores? Em quem você tem como exemplo? Quais são as pessoas que são modelos para você? Quem são seus melhores amigos? Quem lhe influencia? Ele seguia um modelo, mas ele seguia um modelo bíblico. Outra característica, 2 Reis 5,16. Quando Naamã chega, estão lembrados do texto? Para ser purificado da lepra, ele quer dar uma oferta generosa a Eliseu, e Eliseu diz: eu não quero não, porque eu não faço a obra de Deus por dinheiro. Ele estava dizendo o seguinte: sabe o que ele estava demonstrando ali? Na minha vida existe integridade. Posso lhe perguntar uma coisa aqui nessa noite? Você é alguém confiável? Eu posso dar as costas a você? Você é cheio do Espírito Santo. Outra. Interessante que aquela mulher que disse que ele era um santo homem de Deus não tinha filho. E Eliseu disse: daqui a um ano você vai ter um filho, eu vou orar e você vai ter um filho. E assim aconteceu. Eliseu era alguém abençoador, era alguém generoso, tinha mãos abertas. Você é? Tudo isso são características de pessoas cheias do Espírito Santo. Vou dar mais duas para a gente concluir a pregação nessa noite. 2 Reis capítulo 4. O filho daquela viúva morre, né? E ela culpa Eliseu. Vai lá em Eliseu e diz: olha, eu não pedi um filho, tu me desse um filho e ele morreu. Eliseu se coloca diante daquele menino, sobre aquele menino, e não desiste da vida daquele menino até aquele menino ressuscitar. Eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite: seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu vizinho, seu colega de trabalho, que está morto no delito e pecado, você ora por ele? Você se preocupa com a vida dele? Se você é alguém que se preocupa com os mortos, quando eu digo mortos espirituais, você é alguém cheio do Espírito Santo. E por último, 2 Reis capítulo 13,
fala sobre a morte de Eliseu. Ele adoece mortalmente, né? E morre. Interessante que um povo inimigo invade Israel. Quando as pessoas veem isso, parece que são os moabitas, estão enterrando alguém e joga na sepultura de Eliseu e vai embora. Quando aquele cadáver bate nos ossos de Eliseu, ressuscita. Tem vida de novo. A última característica de alguém que é cheio do Espírito Santo: a sua vida causa impacto. Mesmo morto, Eliseu ainda era útil, a vida dele ainda falava. Qual é o legado que você vai deixar? Se você morresse hoje, como as pessoas iriam lembrar de você? A gente fala tanto aqui, né? George Whitefield, Charles Spurgeon, Mark Lloyd Jones, né? George Miller, recentemente Russell Shedd. Eles morreram, mas ainda mortos hoje, a vida deles fala. Quem é cheio do Espírito Santo deixa um legado a ser seguido. Você é essa pessoa? Verso 26. Que coisa, irmãos. Eu fui esse homem aqui. No verso 26. Você está olhando para alguém que desde 4 anos recebia espíritos imundos. Eu fui esse homem aqui. E meu estado piorava a cada dia. Com 4 anos de idade eu já recebia entidades. Sabia disso? Verso de número 26. Então vai, né, ele entra, encontra a casa varrida e ornamentada, o Espírito Santo não está nela. Verso 26 diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Por que ele retornou o espírito imundo? Por que ele voltou? Porque a reforma na vida dele foi impossível. Porque Jesus não era o seu Senhor e o Espírito Santo não habitava nele. Por isso que é preciso decidir. Interessante, irmãos, qual é a consequência disso? De alguém que vive mal, que é dominado pelas trevas, qual a consequência disso? É se tornar pior. Veja que ele voltou e trouxe mais 7 piores do que ele. Aquele homem tornou-se pior do que já era. Interessante, né? Não sei se você já teve isso. Alguém já disse para você. Quando você tem uma doença, minha mãe dizia isso para mim desde pequeno: cuidado na recaída. Quando eu tive papeira, né? Olha, cuida, a recaída é pior do que a doença. E era mesmo. Aí ficava de repouso, né? Ficava de resguardo. A mãe dizia isso. Fique de resguardo. Cuidado com o sarampo. E era mesmo. A recaída do sarampo é pior do que a doença. Da mesma forma, as recaídas do pecado são piores a cada dia. Interessante que o homem ele continua o quê? Mais orgulhoso, mais incrédulo, mais blasfemo. Ei, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela decisão que você tomou. Porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Graças a Deus porque nós escolhemos o Senhor Jesus. Porque antes Ele nos escolheu. Por essa razão, hoje nós estamos no reino da luz. Eu gostaria de concluir só com o verso 27 e 28, para a gente encerrar. Diz o seguinte: ora, aconteceu que ao dizer Jesus dessas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurado aquela que te concebeu e os seus que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Interessante, né? Jesus terminou de falar essas palavras, aí no meio da multidão surge uma anônima. E aquela anônima, nas entrelinhas, ela está dizendo aqui: que sorte teve Maria, tua mãe. Como Maria foi uma pessoa feliz. Era como se ela estivesse dizendo: como eu queria ter tido você no ventre, Jesus. Como eu teria ter sido tua mãe. Como eu queria ter te amamentado. Em outras palavras, ela estava dizendo: como Maria era sortuda. Jesus não a recrimina. Mas sabe a resposta que Jesus dá a ela, aqui no verso 28?
Ele responde o seguinte: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. E o quê? E aguardam. Ele não diz que Maria não era uma bem-aventurada, uma mulher feliz, que ela era. Mas o que Jesus nas entrelinhas está dizendo daquela mulher anônima é o seguinte: a coisa mais importante que teve na vida de Maria não foi ela ter me gerado no ventre, não foram os seios dela terem me amamentado, não foi a coisa mais importante. A coisa mais importante de Maria foi ela ter a mim no coração. Muito melhor para Maria foi eu ter nascido no coração dela do que propriamente no ventre, ou tão importante quanto. Isso vale para mim, isso vale para você. Nós ainda não ouvimos Jesus, nós ainda não o contemplamos, mas graças a Deus que nós somos felizes, porque nós ouvimos a sua palavra, aguardamos e cremos totalmente na obra da cruz dele. Louvado seja Deus por essa verdade tão grandiosa. Que Deus nos abençoe nessa noite e aplique a sua palavra no nosso coração.